Pensa só no poder gigantesco do Estado, com toda a sua máquina indo para cima de uma única pessoa. O que é que garante que essa briga seja justa? A resposta está aqui, ó, nos princípios do processo penal. Isso não é só teoria de livro, não. Eles são, na real, o escudo que protege cada cidadão. E para quem está na pegada de concurso, dominar isso aqui não é uma opção, é a chave para ser aprovado. Então, vamos juntos desvendar como tudo isso funciona na prática. Olha, nosso roteiro hoje está bem completo. A gente vai começar lá da base, entendendo a diferença que é fundamental entre regras e princípios. Depois a gente sobe para o andar principal para conhecer a garantia mestra de todas, o devido processo legal. Vamos ver os dois pilares que sustentam ele no dia a dia e, claro, o mais importante, a gente vai para a arena ver como as bancas de concurso pegam essa teoria e transformam em verdadeiras armadilhas. E lá no finalzinho, uma síntese direta para você nunca mais esquecer. Então vamos lá. Antes de entrar em qualquer jogo, a gente precisa conhecer o manual, certo? No direito, esse manual tem basicamente dois tipos de instruções. As regras, que são aqueles comandos diretos, e os princípios, que são tipo o espírito do jogo. Vamos sacar bem essa diferença. Mas afinal, o que é o direito processual penal? Pensa nele como o livro de regras que o Estado é obrigado a seguir. Quando acontece um crime, o Estado ganha uma coisa que a gente chama de pretensão punitiva, que, falando bem simples, é a vontade e o poder de punir. Só que ele não pode fazer isso de qualquer jeito. O processo penal é justamente esse caminho que ele tem que trilhar, para garantir que esse poder todo não seja usado de forma cega ou injusta. E aqui está a diferença crucial, que fica super clara no slide. De um lado, a gente tem as regras. Elas são tipo um semáforo, sabe? Dizem pare, siga, são comandos diretos. Do outro lado, a gente tem os princípios. Eles funcionam mais como uma bússola. Não te dizem cada passo do caminho, mas apontam a direção, o norte que todo o sistema tem que seguir. A presunção de inocência, por exemplo, é essa bússola que guia o juiz em cada decisão que ele toma. Ok, se os princípios são a bússola, o devido processo legal é a estrutura do navio. É a base de tudo. Sem ele, todos os outros princípios e regras simplesmente afundam. Ele não é só mais um princípio. Ele é o princípio que dá vida e sentido a todos os outros. Agora presta muita atenção nesta frase que está lá na nossa Constituição. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Parece simples, né? Mas essa frase é, talvez, a maior barreira que a gente tem contra a tirania. Ela quer dizer que o Estado, não importa o quão forte ele seja, não pode simplesmente chegar e tomar sua liberdade ou suas coisas porque ele quer. Ele precisa provar o caso dele, seguindo um roteiro justo, transparente. Essa é a grande promessa. Mas o devido processo não é só um ritual, uma formalidade. Como a gente vê aí, ele tem duas faces, duas almas. A alma formal, que é o procedimento, o passo a passo, o como fazer, e tem a alma substancial, que é o coração da justiça. É ela que pergunta, ok, seguimos o rito, mas essa lei, esse procedimento, é razoável? É justo? Porque, não adianta nada seguir o manual se o resultado final é um absurdo. E aqui, atenção máxima, alerta de concurso. As bancas vão tentar te derrubar exatamente com isso aqui. Elas vão colocar lá na questão que o devido processo é só o rito formal. Ou então, a pegadinha clássica, que para crimes muito graves, as garantias podem ser diminuídas. A resposta é um gigantesco não. O devido processo legal, gente, é universal. Vale para todo mundo em qualquer situação. Grava isso a fogo. Beleza. Se o devido processo é essa grande promessa de justiça, como é que essa promessa se torna realidade no dia a dia de um processo? É através desses dois pilares aqui, o contraditório e a ampla defesa. São eles que pegam a teoria e transformam em ação de verdade. Pensa no contraditório como um diálogo, tá? Não pode ser um monólogo. E para um diálogo existir, duas coisas são essenciais. Primeiro passo, você precisa saber o que o outro lado está dizendo. Esse é o direito à informação. Segundo passo, você precisa ter a chance de responder. Esse é o direito de participação. Um sem o outro não forma diálogo, e um processo sem diálogo simplesmente não é justo. Agora se liga nessa nuance aqui que as bancas amam explorar. O contraditório nem sempre acontece ao mesmo tempo, em tempo real. Como o slide mostra, existe o contraditório real, que é aquele bate-pronto do tribunal. Mas também existe o diferido, que quer dizer adiado. E por que isso? É pura lógica. Imagina só avisar para um suspecto, olha, amanhã a gente vai fazer uma busca na sua casa para achar a prova do crime, tá? Não ia funcionar, né? Então, por isso, em algumas medidas urgentes, o Estado age primeiro e o direito de resposta da defesa vem depois.
E aí a gente chega no segundo pilar, a ampla defesa. Ela também se divide em duas. A primeira é a defesa técnica, feita por um profissional, um advogado. E anota aí, ela é obrigatória e indisponível. O Estado impõe um advogado, o réu não pode simplesmente abrir mão disso. Já a segunda é a autodefesa, que é a voz do próprio acusado. E essa sim é disponível. Ele pode escolher falar, pode escolher ficar em silêncio, a escolha dele. E qual a consequência se não tiver a defesa técnica? O recado aqui é direto. O processo desmorona. É nulo. E não é qualquer nulidade, não. É uma nulidade absoluta. Isso quer dizer que o prejuízo é presumido. Nem precisa provar que o réu foi prejudicado. A simples falta de um advogado já invalida tudo. Isso é tão sério, tão fundamental que o STF tem a súmula 523 sobre isso. Guarda esse número. A falta de defesa anula o processo. Ponto final. Bom, chega de teoria, bora para a prática. Como é que um examinador de concurso pega esses conceitos todos e transforma em questão capciosa, em pegadinha? Vamos aprender a pensar como eles para a gente não cair em nenhuma armadilha. Olha só, quando você se deparar com uma questão sobre defesa, aplica esse checklist mental aqui. Passo 1. O réu tinha um advogado? Sim ou não? Passo 2. Se não tinha, o juiz nomeou um defensor para ele? Passo 3. Se a resposta para alguma dessas for não, a consequência é drástica. Nulidade absoluta. Agora, o passo 4, que é a pegadinha. E se tinha um advogado, mas ele era muito ruim, claramente ineficiente? Aí a nulidade é relativa e a defesa vai precisar provar o prejuízo. Esse roteirinho resolve, sei lá, 90% das questões sobre o tema. Primeiro caso prático. A questão vai dizer mais ou menos assim. Policiais cumprem o mandado de busca na casa de um investigado bem cedo. O advogado não foi avisado antes. Aí vem a pergunta da prova. Essa ação é nula porque violou o contraditório? Pensa aí rapidinho. A resposta certa é não. A ação não é nula. E agora a gente já sabe exatamente o porquê. Esse é o exemplo perfeito de contraditório diferido. A defesa vai poder falar sobre tudo que foi apreendido, mas só depois que a ação já aconteceu. Entender isso não é um detalhe, é o ponto que separa quem passa de quem fica para trás. Bora para mais um desafio. O enunciado descreve a cena. O réu, durante seu interrogatório, confessa o crime. Só que lá nas alegações finais, o advogado dele pede a absolvição por falta de provas. E aí a pergunta: a tese do advogado é válida, mesmo indo contra o que o próprio réu disse? A resposta é sim, super possível e acontece muito. O que a gente tem aqui são as duas defesas seguindo caminhos diferentes. A autodefesa é um ato de vontade do réu, ele quis confessar. A defesa técnica, por outro lado, não está presa a essa confissão. O dever do advogado é técnico, ele tem que olhar para as provas do processo. Se ele acha que não são suficientes para condenar, ele tem que pedir a absolvição. São duas coisas independentes. E agora, para a gente fechar e amarrar tudo, vamos para a revisão final. São 3 fórmulas, 3 conceitos essenciais para levar para a prova. É para memorizar isso aqui, hein? Fórmula número 1. Devido o processo legal é igual ao procedimento, o jeito de fazer, mais a razoabilidade. O resultado tem que ser justo. Um sem o outro não vale nada. Fórmula 2. Contraditório é igual a informação, saber o que está rolado, mais participação, poder responder. Lembra sempre, é um diálogo. E a fórmula 3, ampla defesa, é igual à defesa técnica, que é obrigatória, mais a autodefesa, que é uma escolha do réu. O profissional e a parte sempre juntos. E para a gente fechar de vez, fica uma reflexão. De todos esses pilares que a gente viu que sustentam um processo justo, qual deles, se a gente simplesmente tirasse da jogada, causaria o colapso imediato de todo o sistema? A resposta para essa pergunta mostra qual é, de verdade, a alma do processo penal. Pense nisso. A gente se vê na próxima.